Tudo bem, pessoal? Começando mais um vídeo de comentário aqui no Portal do Gremista, comigo, Rafael da Rosa, para a gente conversar sobre o que aconteceu essa semana. Né? O Grêmio jogou diante do Operário na última quarta-feira, venceu por 1-0, não convenceu. Alguns pontos a gente precisa falar sobre esse jogo, né? O primeiro tempo desastroso, né? O jogo como um todo, não só a atuação do Grêmio, foi muito ruim, muito abaixo da crítica, né? O time do Operário é aquilo ali, né? Tanto que a gente viu depois do segundo tempo tentando ir para a Bafa sem qualidade alguma, mas o Grêmio me preocupou. Não me preocupou um tanto porque venceu, né? A gente sabe que na Série B a gente vai precisar de 63, 65 pontos para subir, então qualquer ponto somado, principalmente fora de casa, tá? Já visto que o Grêmio já perdeu ponto em casa, ele é muito importante. Então, o primeiro ponto é, vencemos, ok, o Grêmio conquistou os 3 pontos lá em Ponta Grossa, no Paraná. Dito isso, a atuação foi muito abaixo mais uma vez, né? E aí o Grêmio pegou um time que era o Operário, que mais uma vez era um time que não propôs o jogo, né? E aí quando tentou propor o jogo, que é o que o esquema de 3 volantes do Grêmio mais ou menos ele indica, que quando o time adversário propõe o jogo, o Grêmio consegue pelos 3 volantes sair em velocidade. Não foi isso que a gente viu, né? Uma partida muito abaixo do Campas, uma partida muito abaixo do Matias Vilhaçante, que na minha opinião foi o pior jogador do Grêmio em campo, né? E a gente teve então mais uma atuação ruim do Grêmio. O Grêmio venceu, né? Porque começou o segundo tempo muito num ritmo muito acelerado. Teve um pênalti a seu favor que foi marcado pelo árbitro no campo e voltar atrás no VAR e realmente não aconteceu a penalidade. E logo depois, na sequência, então, o gol do Elias Manuel, que voltou a fazer gol, né? Depois de muito tempo, o Elias Manuel aparecendo para fazer o gol, ele que fazia tempo que não marcava. Vencemos, esse é o grande ponto, a atuação ruim, tá? Depois o Roger Machado, ele vai para a coletiva e diz que gostou da atuação, mas foi uma entrevista muito diferente do Roger Machado por alguns pontos que eu vou citar na sequência. Mas eu quero, antes de falar do Roger propriamente, falar da sequência do Grêmio no campeonato, porque agora o Grêmio enfrenta amanhã, 4h30 da tarde, o CRB na Arena do Grêmio, né? Confronto difícil, o CRB é um time que sempre tá ali, tá brigando para subir. Ano passado foi assim, se eu não me engano, no retrasado também foi assim na Série B. Então é um time que vai estar sempre ali rondando o G4. O Grêmio, com a vitória de quarta-feira, entrou no G4, né? Voltou a ficar na quarta posição. É isso que o Grêmio precisa fazer, é estar ali o tempo inteiro. O Grêmio não pode se desgarrar do G4. O Grêmio precisa ficar nessa posição, ficar confortável nessa posição, e para isso precisa vencer o CRB. Vai ser um jogo difícil, né? Sem dúvida nenhuma vai ser um jogo complicado, mas o Grêmio tem condições de vencer em casa, porque depois vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Né? O Cruzeiro não é nenhum grande time, mas é um clássico nacional, é um Cruzeiro que está tentando também voltar para a Série A, depois de 3 anos, né? Com esse agora jogando a Série B, então vai ser um clássico. Mas o primeiro confronto mais importante é isso contra o CRB, onde o Grêmio precisa, além de jogar, o Grêmio precisa melhorar rendimento, porque o resultado ele está intimamente ligado ao rendimento, né? E a partir do momento que o Grêmio não rende bem, como não rendeu contra o Operário, venceu porque o Operário era um time mais fraco. Eu quero ver agora, se não render contra o CRB, o que vai acontecer. Não render contra a Chapecoense, perdeu. Não rendeu contra a Ponte Preta, empatou. Né? Então o Grêmio precisa melhorar o seu rendimento. Falando agora do Roger Machado, ele vai para a coletiva do pós-jogo, e o Roger é um cara que sempre fala muito do jogo, do campo, né? O que ele tentou, o que ele não tentou, por que ele usou tal jogador, por que ele não usou. Mas dessa vez ele começa a sua coletiva falando sobre a torcida do Operário, né? Que xingou ele o jogo inteiro usando o nome da mulher e das filhas dele. Isso extrapola, né? O futebol, isso sai do âmbito do futebol para entrar no âmbito pessoal. E aí o Roger respondeu. Ao meu ver, fez muito certo o Roger Machado. Muito certo o Roger Machado. A gente vive um momento, principalmente, né, no país, que as pessoas se autorizaram a falar qualquer barbaridade, qualquer coisa. E isso está refletido no futebol, né? O Roger Machado ele deu uma entrevista para a AFP também, que saiu ontem. Hoje é sexta-feira, né? Então essa entrevista saiu ontem, na quinta-feira, que ele fala do mito da democracia racial no Brasil, que ele sofreu já
esse racismo velado que existe no Brasil. E aí eu vi muita gente dizendo que não tem que misturar política com futebol, e ele fala do presidente, né? Do presidente Bolsonaro, que o discurso do presidente autoriza isso. E é isso mesmo que a gente vê. O discurso de Jair Bolsonaro autoriza o racismo, autoriza a misoginia, autoriza qualquer tipo de preconceito, porque ele é um cara muito preconceituoso. E a partir do momento que ele externa isso, ele está dando liberdade para quem também o é fazer. Então a gente vai, por exemplo, nessa entrevista do Roger Machado, os comentários são todos que não tem que misturar política com futebol. Ah, por que o presidente tem a ver com racismo? Ah, porque sempre teve, por que agora estão falando? É porque agora nós temos um representante maior da nação que acha legal. Que é legal falar contra japonês, que é legal falar mal dos chineses, que é legal falar mal de LGBT, que é legal falar mal de qualquer minoria. E esse discurso do presidente, ele autoriza que outros imbecis vão e falem a mesma coisa, né? Então, para quem não assiste, para quem não leu ainda, eu recomendo que vá atrás. É só colocar no Google ali Roger Machado racismo, e aí vai ter a entrevista dele para a AFP. Uma entrevista muito legal. O Roger é um cara que fala sobre isso, eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, e ele diz isso na entrevista também, né? Que a gente só vai acabar com o racismo no futebol a partir do momento que a gente tiver um debate aberto e entender que isso existe de fato, né? E que isso existe muito, porque o racismo, o futebol, ele não é um campo à parte da sociedade, ele faz parte da sociedade. E a partir do momento que o futebol faz parte da sociedade, esse racismo velado que existe no país como um todo, existe também no futebol. Não entre os jogadores, porque eles são os atletas, são os astros do espetáculo, né? A gente vê muito negro jogando, mas principalmente treinadores, dirigentes, comissão técnica, a gente vê muito pouco isso, né? Vê muito pouco. O Roger é um dos poucos treinadores negros que a gente vê no Brasil, né? E ele é um cara que fala muito, ele é um cara que apoia o Observatório da Discriminação Racial no Brasil, por exemplo, com o Marcelo ali, que faz um trabalho excelente. Então a gente precisa ter esse debate aberto. O Roger Machado ele está treinador do Grêmio, né? Mas antes de tudo ele é um ser humano, e ele é um ser humano que se pauta pela sua vida. E a partir do momento que ele se pauta pela sua vida, ele é um homem negro que sofre racismo. E isso a gente não pode deixar de falar. Então o Roger Machado, ele fala na sua entrevista sobre essa autorização que o presidente Bolsonaro deu para que essa imbecilidade coletiva se ela apareça, né? Porque antes eles estavam escondidos, antes esses imbecis tinham vergonha de falar, tinham vergonha de ser racista. Agora não, agora eles estão autorizados por um discurso. E é isso que acontece no futebol também, tá, gente? Então, falamos de Grêmio e Operário, projetamos já Grêmio e CRB, o Grêmio que provavelmente vai ter o mesmo time, né? Que jogou contra o Operário para jogar contra o CRB. Talvez ali possa ter uma alteração na frente, o Campas pode sair para dar lugar ao Elias Manuel, mas isso é projeção, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Provavelmente vá o mesmo time, porque o Grêmio não teve tempo de treinar também de outra maneira, tá, gente? Então é isso, eu fico por aqui, eu volto com você na próxima semana, no Papo Tricolor, na terça-feira, e daí depois, em narração, eu volto no outro domingo, no dia 8 de maio, Dia das Mães, para Grêmio e Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, porque o jogo é lá no Mineirão. Tá bom, gente? Valeu, então, um abraço e até terça-feira.